Como cientista, e especificamente, um geofísico, sempre me considerei um homem da ciência, descartando qualquer coisa que se afastasse do observável e mensurável como fantasia. Mal sabia eu que minha compreensão da realidade mudaria como resultado de uma ECM que tive após perder a consciência ao cair em uma fissura de gelo durante uma expedição à Antártida. Naquele dia, fomos encarregados de investigar estranhos sinais eletromagnéticos detectados sob o gelo. Ao contrário das explosões aleatórias usuais de energia, esses sinais pulsavam de uma forma não natural, o que nos levou a concluir que era improvável que tivessem sido causados por um fenômeno natural. Embora desafiassem a explicação, alguns dos meus colegas sugeriram que os pulsos poderiam estar emergindo de pontos quentes geotérmicos ou lagos escondidos. Animados com o que poderíamos encontrar, montamos acampamento perto de um local de perfuração em uma das sequoias mais remotas da Antártida, uma plataforma de gelo onde o sol mal chegava ao horizonte, nos dando apenas algumas horas de luz do dia. Naquela manhã em particular, tive uma sensação desconfortável no estômago, sentindo que algo não estava certo. Descartando isso como nervosismo, continuei e começamos a perfurar o gelo por volta das 7 da manhã, em uma zona onde os pulsos eram mais fortes. O dia começou como qualquer outro dia de pesquisa, com seus desafios interessantes na bela, mas muitas vezes traiçoeira, região selvagem gelada. Algumas horas se passaram, no entanto, quando começamos a receber estática estranha em nossos dispositivos de comunicação de rádio e nossos dispositivos GPS começaram a falhar. Enquanto ouvíamos atentamente o rádio, começamos a distinguir o que parecia um sussurro sinistro. O som era tal estranhamente assustador que começamos a sentir como se o próprio ambiente estivesse protestando contra nossa presença. Eram 11h42 quando uma fissura se abriu de repente sob meus pés, e comecei a descer no abismo que ela revelou. Eu podia ouvir um colega meu gritar enquanto eu mergulhava na escuridão antes que meu corpo colidisse com a superfície dura na base da fissura. A forca do impacto me jogou para fora do meu corpo e, imediatamente depois, me vi olhando para meus membros retorcidos esparramados no fundo da fenda. No entanto, em vez de sentir dor, experimentei uma serenidade e distanciamento avassaladores, muito parecido com um observador observando algo curioso em vez de algo alarmante. Enquanto eu observava minha forma retorcida, tomei consciência de duas figuras paradas perto da borda da fissura, irradiando uma luz suave. Embora eu não pudesse discernir os detalhes de suas características faciais, o amor sublime e o poder que elas emanavam eram palpáveis aos meus sentidos. De repente, comecei a sentir uma forca gentil, mas insistente, me puxando para cima em direção a um túnel de luz pura. O túnel parecia vivo, zumbindo com uma energia etérea que eu podia sentir com cada fibra do meu ser. Ao entrar no túnel, instintivamente soube que estava cruzando uma fronteira entre a vida e a morte, um limiar que, uma vez cruzado, corta a conexão com o mundo físico. James, ouvi uma voz chamar, uma voz cujo tom aqueceu todo o meu ser, enchendo-o de esperança. Instintivamente, eu sabia que era a voz de Jesus, a voz da presença amorosa permanente na borda da minha consciência, e quando fiz essa conexão, todo o meu ceticismo sobre Jesus e a vida após a morte desapareceu. Jesus me comunicou que eu tinha sido levado lá para que ele pudesse transmitir uma mensagem para eu compartilhar com os outros. De repente, me vi olhando para a Antártida de um ponto de vista muito acima da Terra. Onde normalmente se veria gelo, no entanto, vi estruturas feitas pelo homem, uma rede de edifícios formando cidades inteiras enterradas sob quilômetros de neve e gelo. Algumas dessas estruturas tinham um design geométrico futurista, enquanto outras lembravam as antigas civilizações da lenda. Na Antártida, Jesus falou gentilmente, explicando que as estruturas escondidas sob o gelo eram muito mais antigas do que a história humana registrada e tinham sido seladas por razões além da nossa compreensão da realidade. Ele explicou que as paredes de gelo da Antártida, aquelas bordas imponentes do continente que os exploradores ao longo da história descreveram, não eram simplesmente fenômenos naturais, mas sim selos projetados para manter uma escuridão antiga e poderosa contida, colocados no lugar por um poder muito maior do que qualquer governo da Terra. Por meio de uma série de visões, vi líderes globais, cientes dos segredos sob o gelo, planejando revelar gradualmente os mistérios ao público, marcando-os como uma incrível descoberta arqueológica de natureza extraterrestre. Em uma visão aterrorizante, vi entidades obscuras, mais velhas que a humanidade, espreitando à espera do momento em que os selos seriam rompidos. Então a visão mudou, e me foi mostrado um futuro não muito distante em que políticos e cientistas, de pé em pódios diante de repórteres, anunciavam as descobertas inovadoras feitas na Antártida. Nessa visão, observei aqueles reverenciados por outros declararem que os artefatos e tecnologias descobertos lá provavam que nós, como espécie, havíamos entendido mal nossas origens.
Enquadrando essas tecnologias como o próximo salto na evolução humana, eles continuariam dizendo que aproveitá-las para nossa vantagem anunciaria uma era de paz global, unidade e progresso em uma escala sem precedentes. Eu vi como a forca das trevas seduziria as pessoas por meio de manipular-cal sutil, aqueles enredados por seu charme abracariam tudo o que ela oferecia de todo o coracal, tornando-se irreversivelmente enredados em sua teia enganosa. Eu vi que os seres antigos se disfarçariam de benevolentes, nossos amigos, chegando a te afirmar que criaram a humanidade. Eles declarariam sua intenção de guiar a humanidade para uma nova era de ouro, ao mesmo tempo em que ocultavam seu objetivo final. A maior arma de Satanás sempre foi o engano. Ele não forcara o mundo à submissão, em vez disso, ele os fará ansiar pela mentira. Aí está o perigo real: bilhões de pessoas acreditaram de bom grado em uma falsa salvação se ela prometer conforto, progresso e um senso de propósito transcendente, disse Jesus com firmeza. Foi ao ouvir suas palavras que percebi que a visão que estava me sendo mostrada era um chamado para Acal, e daquele momento em diante, uma urgência despertou em meu espírito para alertar as pessoas sobre o que estava por vir. Ninguém acreditaria em mim se eu contasse minha visão a outros, eu expressei. Sua tarefa não é forçá-los a acreditar, mas falar a verdade. Aqueles que buscam luz reconheceram a verdade em suas palavras, Jesus respondeu, seu tom expressando infinita paciência. Então, a paisagem ao meu redor mudou. Eu vi naquela visão um tempo em que a tecnologia ofereceria à humanidade curas para doenças terminais e revelaria métodos de coleta de energia nunca antes considerados. Eu vi um tempo em que a tecnologia seria usada para estender a expectativa de vida, e em tais descobertas, pareceria que finalmente havíamos descoberto o segredo da fonte da juventude. Eu vi filas de pessoas ansiosamente recebendo uma atualização para algo que havia sido fundido a elas em uma ocasião anterior, um dispositivo que conferia melhorias imediatas na saúde e na acuidade mental. Vi governos e líderes espirituais elogiando a tecnologia como um milagre, mas no reino espiritual, pude ver como sua conexão com Deus foi cortada pela tecnologia. O que você vi e a marca. Vira como uma escolha envolta em promessa, não como um mandato que acorrenta o espírito de alguém, estupefato e perplexo com as coisas que me foram reveladas. Jesus se virou para mim. Compartilhe o que você viu, pois o tempo é curto, disse ele. Jesus desapareceu da minha consciência à medida que me tornei cada vez mais consciente do túnel de luz radiante. Até mesmo o brilho da luz celestial se dissolveu quando comecei a despertar em meu corpo em uma cama de hospital. A equipe médica assustada me cercou, com expressões de espanto. Seu coração parou por quase 12 minutos. Por todos os padrões médicos, você deveria estar morto, explicou um médico. Embora eu ouvisse suas palavras, minha cabeça estava girando com tudo o que experimentei durante a ECM. Enfermeiros verificaram meus sinais vitais enquanto o médico responsável me perguntava se eu me lembrava do que aconteceu pouco antes de perder a consciência. Lembro-me de tentar relatar tudo o que experimentei durante minha ECM para a equipe médica e, embora eles ouvissem, eu sabia por suas expressões que eles consideravam minha experiência como uma alucinação muito vívida causada por um ferimento traumático na cabeça. Uma das enfermeiras, no entanto, ouviu atentamente enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Nas semanas seguintes ao acidente, lutei com a enormidade do que me foi mostrado enquanto retomei meu trabalho de rotina analisando dados. No entanto, essa vida parecia inconsequente em comparação com a gravidade do futuro desfavorável revelado a mim durante a ECM. Embora apaticamente, eu cumpria meus deveres, mas à noite tinha problemas para dormir. Meus sonhos eram frequentemente atormentados por imagens de cidades de gelo escondidas, formas ameaçadoras se movendo no subsolo e as maquinações de líderes mundiais egocêntricos planejando revelar sua descoberta de uma forma que avançasse sua agenda de dominação e controle. Durante essas semanas, entrei em contato com outros cientistas, alguns dos quais confidenciaram que tinham ouvido rumores sobre exercícios confidenciais, mas pareciam desconfortáveis em discuti-los. Minha vida retomou sua rotina antiga, e tudo o que aconteceu durante minha experiência teria permanecido nos recessos ocultos da minha mente se não fosse pelo gotejamento constante de anúncios aludindo a estruturas estranhas sob o gelo, conforme relatado pela grande mídia. Um tanto surpreendentemente, meus colegas, que sempre rejeitaram teorias marginais, começaram a sussurrar entre si, sugerindo que talvez houvesse mais na história do que eles tinham conhecimento. Suas ponderações me lembraram que eu tinha a tarefa de deixar os outros saberem, e comecei a sentir o peso do meu dever me pressionando. Apesar dos meus medos de ser rotulado como um maluco, comecei a compartilhar minha experiência com amigos e familiares. Surpreendentemente, em meio ao ceticismo, havia aqueles que queriam acreditar, o que fez meu esforço parecer um tanto valioso. Então, um dia, recebi uma mensagem criptografada de alguém alegando ser um ex-contratado do governo que havia participado de expedições secretas à Antártida.
Você não está errado, James, eles sabem há décadas que já é tarde demais, disse ele em uma mensagem assustadora. Sua mensagem me deixou com uma sensação de pressentimento de que talvez as rodas já estivessem girando rápido demais para parar, mas também fortaleceu minha determinação de alertar o máximo de pessoas possível. Foi ao receber sua mensagem que decidi documentar toda a minha ECM para compartilhar minha história com outras pessoas, mesmo correndo o risco de perder o respeito dos meus colegas, se não por outra razão, para falar a minha verdade. Ao fazer isso, eu estaria falando sobre as coisas que estão no zenite do que considero real e verdadeiro, as coisas que experimentei durante minha ECM. Lutei com a ideia de retornar à Antártida, uma parte de mim queria reunir provas físicas, mas rapidamente percebi que não precisava ver mais do que já havia sido mostrado, e que essa prova não mudaria a mente da maioria das pessoas de qualquer maneira. À medida que a mídia global começa a revelar detalhes sobre as maravilhas tecnológicas encontradas nas ruínas de civilizações antigas sob o gelo da Antártida, os líderes mundiais enquadraram essas descobertas como o amanhecer de uma nova era, prometendo avanços na medicina, coleta de energia e até mesmo na evolução humana. Será apresentado como um momento de unificação para o mundo, mascarando o engano e as forcas malévolas por trás dele, as entidades antigas sob o gelo. O jogo final deles, a marca, será a princípio sedutor em seu apelo, meramente oferecido como uma opcal. Eventualmente, no entanto, haverá um impulso para as massas atualizarem, com a promessa de uma qualidade de vida melhorada, liberdade de doenças, inteligência elevada e habilidades aumentadas para serem um trunfo mais uma vez. No entanto, escondida sob esse fascínio esta uma verdade devastadora, a tecnologia cortara sua conexão mais profunda com o divino. Ao encerrar minha história, gostaria de dizer a você, ouvinte, para permanecer firme em sua fé e verdade, e buscar orientar-o por meio da oráculo. Mantenha seu coração aberto, mas questione as evidências colocadas diante de você. A luz do divino, do amor, e o que é realmente importante para o amago do seu ser. E uma forca real, originaria de uma fonte infinitamente maior do que a ciência pode medir, uma forca que perdurara muito depois que seu corpo falhar.